Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025, para a gente falar muito do ambiente tenso do Internacional, mais notícias de bastidores surgindo, de um possível racha no vestiário, uma discussão entre Wesley e Bernabei. O Inter já tem uma postura e um discurso oficial sobre esta situação e este assunto, e a gente vai falar aqui nesse conteúdo. A gente também vai falar sobre as duas ausências no treinamento de hoje. Alan Patrick não participou da atividade, pode ser colocado como dúvida para o jogo contra o Fortaleza. Deve ter uma grande novidade no time titular, que é Johan Carboneiro. A gente vai falar sobre isso e também a grande informação do dia sobre o técnico português Carvajal, porque é um técnico que está sendo falado nos bastidores, que o Inter sim tem um apreço, e a gente vai falar sobre essa possibilidade e até uma informação que envolve outros nomes de outros treinadores, e a gente vai trazer a partir de agora por aqui, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, segue a preparação para o jogo do final de semana, domingo 8h30 no Beira-Rio contra a equipe do Fortaleza, um jogo que é importante, decisivo para a permanência ou não do técnico Roger Machado como treinador do Internacional, e hoje a atividade mais uma vez pela manhã, como eu disse, com portões fechados, teve novidades bem importantes, tá? Thiago Maia, recuperado de um desconforto que ele teve no adutor da coxa esquerda, deve ser titular contra o Fortaleza no domingo no estádio Beira-Rio. Thiago Maia está à disposição, está trabalhando normalmente, deve ser relacionado e inclusive começar a partida. Em relação ao time que jogou contra o Cruzeiro e perdeu por 2-1 no final de semana lá em BH, o Richard deve ir para o banco de reservas para a entrada do Thiago Maia. E tem uma outra possibilidade de novidade, que é o Johan Carboneiro, que voltou para o jogo contra o Flamengo sem estar 100% na Libertadores, entrou na segunda etapa e agora, já mais próximo do 100%, pode ser titular no final de semana. E aí a dúvida é se o Roger tiraria o Wesley, que está em má fase, ou o Bruno Tabata, que, por mais que tenha feito gol contra o Cruzeiro, também é um jogador que não está muito nas graças do torcedor e não vem fazendo grandes atuações, apesar de que contra o Cruzeiro até foi um dos que se salvou, apesar da derrota do Internacional. Outras duas novidades, tá, em relação ao Inter no treinamento de hoje. O Alan Patrick, por conta de um quadro de virose, não participou da atividade. Muita gente está colocando ele como dúvida para o jogo contra o Fortaleza, mas a informação que eu tenho é que ele vai jogar, tá? Que foi de fato só um quadro de virose e não deve preocupar para o jogo do final de semana no estádio Beira-Rio. E o Bruno Tabata, que é uma dúvida, também não participou da atividade, mas por um desconforto muscular. Esse sim pode acabar ficando de fora. E aí é mais fácil a gente projetar um time que tenha o Carboneiro pela direita e o Wesley pela esquerda, se o Tabata ficar fora, dependendo se vai ser um desconforto ou uma lesão muscular confirmada no meia do Internacional. Se ele ficar à disposição, aí vai ser uma dúvida se o Carboneiro entra na vaga dele ou na vaga do Wesley, tá certo? Rapaziada, tu que tá assistindo esse vídeo ainda e não te inscreveu no canal, te inscreve agora. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrito, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Pode fazer pelo telefone, pelo computador, pelo notebook, pelo iPad, tablet, que seja. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e já fica o convite. Amanhã, Café com Lucas, respondendo as perguntas dos inscritos aqui no canal, que enviaram a pergunta. A caixinha ainda tá aberta, tá? Tu ainda pode mandar tua pergunta lá no Instagram, _o Lucas Dias. Manda tua pergunta por lá, que eu vou responder amanhã aqui no canal. Deixa eu falar aqui sobre uma informação que surgiu hoje e que óbvio que tensiona mais o ambiente do Inter, e eu sempre deixo muito claro aqui, tá? Quando são questões extra-campo que não interferem no campo, no vestiário, nada tem a ver com futebol, não é meu papel vir aqui trazer. Então, quando surgiu no mês passado a informação do Léo Dias, de casos extraconjugais de jogadores titulares do Inter, enfim, eu deixei claro que eu não iria abordar o assunto porque era algo que não envolvia o campo, então se não envolve o campo, não nos interessa. Agora, a informação que saiu hoje nos interessa. É algo que envolve o campo. E a informação é
E vocês vão lembrar, final de semana a gente falou aqui, a gente confirmou a informação e trouxe no domingo, depois do jogo contra o Cruzeiro, que teve uma discussão mais acalorada dentro do vestiário do Internacional e que o D'Alessandro e o presidente Barcelos estavam ouvindo a coletiva do Roger, tiveram que ir até o vestiário e tiveram ali que dar uma acalmada nos ânimos de alguns jogadores do elenco do Inter. E o pessoal do esporte, da página de esportes do Léo Dias, trouxe uma informação hoje de que teria tido essa discussão, e eles confirmam a informação que a gente também trouxe aqui no final de semana no canal, mas dando os nomes de que Wesley e Bernabei teriam sido os dois pivôs dessa discussão e que teria sido um debate bem acalorado e que teria envolvido não só questões de campo, mas também questões extra-campo envolvendo o Bernabei, inclusive trazendo alguns bastidores na matéria de que o Bernabei teria sido recomendado pela sua esposa para que saísse de Porto Alegre, para respirar novos ares, enfim. E aí sim, é uma notícia e uma informação que surge que vai ao encontro do futebol, que a gente está falando aí dentro de campo, questões envolvendo jogadores que não sejam extra-campo, tá? Eu conversei com duas pessoas do Inter há pouco, antes de entrar aqui para gravar esse vídeo com vocês, e as duas pessoas me garantiram que, primeiro, o debate mais acalorado entre os jogadores não envolveu Wesley e Bernabei, e essas pessoas me garantiram isso, tá? E que essa matéria seria mentirosa também no princípio que diz que o Bernabei teria aí uma possibilidade de respirar novos ares e sair do Inter. Tá? E foi um investimento bem alto que o Inter fez, quase 4 milhões de dólares, que para as condições do Inter é um investimento alto, que foi feito no início da temporada. Então o Inter garante que não há nada em relação a isso e nega tudo que tenha sido trazido nessa matéria envolvendo aí Wesley, Bernabei e um possível racha, porque eles tratam como se fosse um racha no vestiário do Inter, e é importante colocar a posição do clube, porque muita gente veio mandar mensagem no Instagram à tarde, comentou no meu vídeo da tarde aqui, perguntando se tinha alguma situação envolvendo isso, e tá aqui a resposta, essa é a versão oficial do Inter, tá? Vamos lá, a pressão é grande em cima do Roger, a gente sabe disso. Se ele não vencer o Fortaleza, convencendo no final de semana, tem chance sim dele ser desligado do cargo. E hoje foi trazida uma matéria lá em GZH pelo Leonardo Oliveira, comentarista da Rádio Gaúcha, de um nome que a gente até já falou há muito tempo aqui, que é um nome de fato que agrada a direção do Inter, mas a informação que o Léo traz é bem interessante, de que caso o Roger seja desligado no domingo, o ficha 1 poderia ser um português. E aí, a gente tá falando do Carlos Carvalhal, tá? Que é um treinador português, 59 anos, que está livre no mercado. Ele foi quarto colocado no último campeonato português com um time que não é dos mais fortes lá de Portugal, que é o Braga, que é um time tradicional, mas não muito forte. Já tinha treinado o Braga e feito um grande trabalho. Ele assumiu em agosto do ano passado e ficou até pouco tempo por lá. Ele foi campeão da Taça de Portugal com o próprio Braga na temporada 2021, tá? É o técnico com mais vitórias na história do clube português. Já passou pelo Sporting, pelo Besiktas, pelo Sheffield da Inglaterra, pelo Al-Wahda, pelo Olympiacos, pelo Celta de Vigo, que inclusive ele foi o substituto do Eduardo Cudê, quando o Cudê deixou o Celta na primeira passagem dele por lá, e é um técnico que a direção gosta. O que eu já ouvi nos bastidores, tá? De fato, é verídica a informação do Léo, o Inter gosta do Carlos Carvalhal, técnico português de 59 anos, mas o Inter garante que não há nada de negociação e nem nada do tipo, porque o Inter vai respeitar o trabalho do Roger e aguardar o jogo do domingo para saber se ele fica ou não. Eu vi até que o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe uma informação hoje de 5 nomes que são falados nos bastidores do Internacional, tá? O Carlos Carvalhal, técnico português. O Tite é um caminho natural, a gente falou sobre ele aqui também no canal. O Diego Aguirre já passou pelo Inter em 2 oportunidades como treinador e está no Peñarol. O Zubeldia, que deixou o São Paulo recentemente, e o Sampaoli, que inclusive se fala lá em Belo Horizonte que deve assumir o Galo, já que o Galo até não sei se nessa hora que eu tô gravando já saiu, mas deve demitir aí o Cuca nas próximas horas. O Cuca deve deixar o clube mineiro. Mas são 5 nomes que já são falados também nos bastidores do Internacional, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.